Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você paz, saúde e muita felicidade. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado entre China e Estados Unidos, que basicamente mexe com todos os países produtores de commodities. Você vai ver que o mercado tecnológico para o setor produtivo agropecuário está em franco desenvolvimento. Vamos comentar de incêndios florestais aqui no Brasil. 2024 foi devastador. Eu vou conversar também com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar do agronegócio diante do quadro macroeconômico adverso, tanto aqui no Brasil quanto em vários países. E você vai ver que no linguajar popular, chumbo trocado não dói. Pelo menos essa será a política americana em relação ao Brasil. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre mercado tecnológico para o setor produtivo agropecuário. A agricultura sempre foi fundamental para o desenvolvimento humano e com o crescimento populacional e os desafios ambientais, a busca por práticas mais sustentáveis nunca foi tão urgente. Os nanofertilizantes surgem como uma solução inovadora com previsão de crescimento do mercado para 12 bilhões e 400 milhões de dólares até 2034. Ao utilizar nanotecnologia, esses fertilizantes fornecem nutrientes, vamos dizer assim, de forma mais eficiente, liberando-os de maneira controlada para garantir a absorção ideal pelas plantas. Diferente dos fertilizantes tradicionais, que muitas vezes resultam em desperdício e poluição, os nanofertilizantes reduzem a quantidade de insumos necessários, aumentando a produtividade e diminuindo os impactos ambientais. Eles estão disponíveis em várias formas, como nanocompostos e nutrientes nanoencapsulados, e sua aplicação precisa melhora a saúde do solo, além de otimizar o uso dos fertilizantes. O crescimento do mercado é impulsionado pela crescente demanda mundial por alimentos, com a população projetada para atingir 9,7 bilhões de habitantes até 2050, e as preocupações com a sustentabilidade, com a degradação do solo e também da água. Além disso, existe aí forte apoio governamental para práticas agrícolas sustentáveis e investimentos em nanotecnologia. Contudo, desafios como os altos custos de produção, questões regulatórias e a falta de conhecimento dos agricultores sobre os benefícios dos nanofertilizantes precisam ser superados. O mercado é segmentado por tipo de nutrientes e aplicação, com destaque para a produção de culturas e horticultura. Regiões como América do Norte, Europa, Ásia, Pacífico estão na vanguarda, com a América Latina também se destacando pela adoção de tecnologias inovadoras. Empresas como a BASF, Nutrien e Yara estão investindo na pesquisa e desenvolvimento de nanofertilizantes, moldando o futuro da agricultura. Até 2034, espera-se que essa tecnologia desempenhe um papel essencial na segurança alimentar e também na sustentabilidade. E agora você vai ver que no linguajar popular, chumbo trocado não dói. Pelo menos essa será a política americana em relação ao Brasil. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ele afirmou que o Brasil impõe tarifas altas sobre produtos importados dos Estados Unidos e que o seu governo vai adotar medidas semelhantes.
A afirmação foi feita durante uma entrevista coletiva. Esta foi a primeira vez que Donald Trump mencionou diretamente o Brasil em seu plano de taxação. Ele destacou a importância da reciprocidade nas relações comerciais, mencionando também a Índia como exemplo de países que cobram tarifas elevadas. Durante a campanha para a presidência dos Estados Unidos, Donald Trump já havia defendido tarifas de importação. Segundo a Reuters, ele prometeu uma tarifa universal de 10% sobre importados e uma tarifa específica de 60% para a China, além de ameaçar taxas adicionais de 25% para o México e também para o Canadá. Além disso, ele afirmou que pretende cobrar o mesmo valor, taxas impostas pelo Brasil, como forma de proteger a indústria americana e gerar empregos. Essas medidas, segundo Trump, têm como objetivo fortalecer a indústria dos Estados Unidos e conter problemas com a imigração ilegal e o tráfico de opioides. Opioides são uma classe de analgésicos que agem no sistema nervoso central e são utilizados para tratar dores moderadas ou intensas. Eles podem ser extraídos da papoula do Oriente ou então serem sintéticos. E agora vamos falar de incêndio em florestas aqui no Brasil. A área queimada no Brasil de janeiro a novembro do ano passado quase dobrou em relação ao mesmo período de 2023. Os dados foram divulgados pelo Monitor do Fogo, que é elaborado pelo MEP Biomas, rede colaborativa de universidades, ONGs, empresas de tecnologia focada em monitorar as transformações na cobertura e no uso da terra aqui no Brasil. Segundo o levantamento, ao todo foram queimados, no período de janeiro a novembro de 2024, 27,7 milhões de hectares, um aumento de 90% em relação ao mesmo período de 2023 e a maior extensão dos últimos 6 anos. A diferença em relação ao ano de 2023 é de 14 milhões de hectares a mais, uma área equivalente ao estado do Amapá. Para a coordenadoria do Monitor do Fogo do MEP Biomas, o aumento desproporcional da área queimada em 2024, principalmente a área de floresta, acende um alerta sobre a necessidade de controlar o uso de fogo, além de reduzir o desmatamento. Os dados mostram que 57% da área queimada entre janeiro e novembro de 2024 no Brasil fica na Amazônia, na região amazônica. E essa região possui 16,9 milhões de hectares que foram afetados pelo fogo, com 7,6 milhões de hectares de florestas, incluindo florestas alagáveis. A área ficou à frente da extensão das áreas de pastagens queimadas na Amazônia, que totalizaram 5,59 milhões de hectares. O Cerrado foi o segundo segmento mais afetado pelas queimadas. No total, foram 9,6 milhões de hectares consumidos pelo fogo, e desse montante, 85%, cerca de 8,2 milhões de hectares, em área de vegetação nativa. De acordo com os dados, esse número representa um aumento de 47% em relação à média dos últimos 5 anos. O Monitor do Fogo mostra que também houve aumento no Pantanal, onde a área queimada de janeiro a novembro de 2024 foi de 1.900.000 hectares,
e representou um crescimento de 68% em relação à média dos últimos 5 anos. Segundo dados do MAP Biomas, a área queimada nos demais biomas entre janeiro e novembro do ano passado foi 1 milhão de hectares de Mata Atlântica, sendo que 71% da área afetada estava em áreas agropecuárias. 3,3 mil hectares no Pampa, lá na região sul do Brasil, e 297 mil hectares na Caatinga. Uma diminuição de 49% em relação ao mesmo período de 2023, com 82% das queimadas concentradas em formações savânicas. E depois do intervalo, eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar do agronegócio diante do quadro macroeconômico adverso, tanto no Brasil quanto em vários países. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar do mercado entre a China e os Estados Unidos, que basicamente esses dois países, eles mexem com todos os países produtores de commodities. A primeira guerra comercial ajudou a colocar em movimento a atual situação de oferta, já que o afastamento da China dos Estados Unidos estimulou o Brasil a plantar mais soja e limpar terras para expandir a área cultivada. O Brasil pode colher uma safra de soja agora, neste ano, 2025, com 30% maior que os níveis vistos antes da guerra comercial Estados Unidos e China. Entretanto, estoques mundiais abundantes não estão impedindo os agricultores americanos de produzir mais. Eles acabaram de colher uma safra recorde de soja em meio à crescente demanda doméstica. Os produtores provavelmente continuarão plantando, mesmo se a guerra comercial de Trump afetar a demanda. Afinal, o ex-presidente destinou 28 bilhões de dólares aos agricultores para amortecer os impactos durante a última disputa comercial. Chuck Magro é o CEO da fabricante de sementes Corteva. Ele disse que não esperava uma retração na área plantada nos Estados Unidos, no entanto, pretende expandir o seu programa de soja aqui no Brasil. Supondo que as tarifas sejam semelhantes, em que a China sente que precisa comprar de outros mercados, a produção dos Estados Unidos ainda encontrará um lar, disse o CEO da Corteva. Para reduzir a sua dependência dos Estados Unidos, a China aprovou em 2022 importação de milho aqui do Brasil. A China também está se voltando para a Argentina em busca de milho e também trigo. O país asiático autorizou compras da Argentina no início deste ano, o que abriu caminho para os primeiros embarques de milho em 15 anos e os primeiros negócios significativos de trigo entre as duas nações desde a década de 1990. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido, ele é o diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar sobre o agronegócio diante desse quadro macroeconômico adverso, tanto no Brasil quanto em vários outros países. Guido, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. E é o primeiro programa de 2025, né, Guido, que nós estamos fazendo. Bom dia, Antônio. É o primeiro e, assim, muito esperançoso para esse ano de 2025. Apesar de todos os problemas, a esperança tem que continuar. Guido, realmente, eu estava lendo um artigo ontem, e só para você ter uma ideia, vou dizer mais uma vez que eu disse no ano passado, em anos anteriores,
Eu não sou contra o governo, eu sou contra o que está acontecendo hoje. Só para você ter uma ideia, saiu uma pesquisa aí, essa já deve ser a quarta ou quinta, mostrando que o real, o nosso dinheiro, o nosso real, é o dinheiro mais desvalorizado das 27 economias mundiais, boas ou médias ou mais ou menos, mas de 27 as mais importantes, o real é o dinheiro mais desvalorizado que tem. E desvalorizou nesses últimos 2 anos. É brincadeira, né, Guido? Antônio, esse é um problema de gestão nosso aqui do governo. Isso aí a gente tem certeza que os nossos gestores da economia brasileira, eles não estão observando isso ou querem fazer política em cima de coisa certa. O que está acontecendo é a mesma coisa do governo dizer o seguinte: agora o seu churrasco vai ficar mais barato. Nós vamos tirar os impostos do sal que tempera o seu churrasco. Tudo isso que está acontecendo, se o governo não tiver pulso, vai ser uma mera cosmética. Nós estamos aí numa reforma tributária e que ainda depende de aprovações nas casas legislativas em Brasília, tanto Câmara quanto Senado, mas se o governo não tomar as rédeas, a inflação é o pior imposto que existe, principalmente para o pobre que não pode se proteger. E nós estamos vendo a inflação subindo e, para piorar, Antônio, no agronegócio, a nossa moeda, como você disse, está caindo pelas tabelas. É a moeda que mais se desvaloriza no país, no mundo, e isso na hora que você vai fazer as suas aquisições dos insumos, sejam defensivos agrícolas ou fertilizantes, que nós somos dependentes desses dois, o dólar estará nas alturas, o euro, e nós não temos como nos defender se a nossa moeda a cada dia vale menos, Antônio. Eu gostaria até de fazer um comentário para você que está nos acompanhando, e se você tem acima de 50 anos. Você se lembra como era quando o Brasil estava num período inflacionário muito grande, que você ia ao supermercado, o cara estava lá com a maquininha, você comprava isso aqui às vezes por 10 até às 11 horas da manhã, quando você ia lá às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, né, Guido? Às vezes era de 10 pulava para 12, 13, 14. As pessoas mais velhas lembram disso. Foi realmente um inferno na vida da maioria dos brasileiros, né, Guido? E olha, se não tomar cuidado, do jeito que está indo a coisa, a economia brasileira, vai para o mesmo caminho. E nós não vamos dar conta de segurar, né, Guido? Antônio, e o detalhe, quando a gente vai comprar óleo diesel, que uma boa parte do nosso óleo diesel é importado, a gasolina também. Quando a gente vai importar, esse dólar valendo cada vez mais, nós vamos comprar menos combustível com relação à quantidade de real. Então, o óleo diesel é a nossa mola, é que toca o Brasil, a indústria, o agronegócio. E o agronegócio não é só o óleo diesel do trator e da colheitadeira. São os caminhões que levam os insumos dos portos até as fazendas e trazem o que se produziu, a soja, o milho, o sorgo, o algodão, os hortifrutigranjeiros. Então, tudo isso impacta no preço final, onde o brasileiro sofre. Se nós não tomarmos cuidado com relação ao câmbio, e nós já dizemos o porquê que o real é a moeda que mais se desvaloriza, é por questões internas, é uma questão de governança das finanças públicas. Nenhuma casa sobrevive onde você gasta mais do que você ganha. E o que o Brasil está fazendo, o governo brasileiro, é gastando mais. Mas como é que isso acontece se ele está sempre gastando mais? Ele, para compensar essa falta de dinheiro, ele emite títulos
que vão vencer daqui a algum tempo, anos, e nós vamos pagar. E quando emite título, nós pagamos um juro muito alto para rolar essa dívida. Paga-se para quem? Nós pagamos para os grandes bancos, os grandes investidores fora do Brasil e dentro do Brasil. Então, o Brasil a cada dia fica refém desta agiotagem e vamos lembrar novamente, quem está pagando todo esse juro, toda essa agiotagem, somos nós, brasileiros, que pagamos os impostos. Guido, e além disso, tudo que você está falando, tem um outro detalhe muito importante, que é o seguinte, quando a gente fala em investidores, são empresas de outros países, empresas grandes, empresários que têm muito dinheiro, que investem em outros países. E no caso aqui do Brasil, o que está acontecendo? Nós estamos tendo uma evasão de, vamos dizer assim, de investimentos, de pessoas que querem investir no Brasil, mas têm medo da política que está acontecendo. Então, o que eles fazem? Não investem no Brasil, investem em outros países, como é o caso da Argentina. A Argentina, dentro de mais um ano e meio, ela vai passar o Brasil e deixar nós lá para trás, né, Guido? Porque a Argentina está no rumo certo. Quer dizer, o Brasil estava no rumo certo e a Argentina afundando. Agora as coisas inverteram. Está sendo o contrário. Lá está tendo um crescimento. Saiu agora, essa semana, parece que o país está num crescimento assim superior a 35%. E nós aqui afundando. Tudo questão de gestão, de organização, de planejamento que não está tendo. Eu garanto que se o nosso governo não prestar atenção, nós vamos entrar nesse rumo, assistindo a Argentina, depois de anos de colapso, começar a engrenar as marchas e começar a ter superávites. O Brasil, se não dominar estas contas públicas, e o receio, Antônio, em 2026, daqui um ano, nós vamos começar o ano eleitoral, que normalmente o candidato a presidente gasta horrores para conseguir se reeleger. E se nós não resolvermos as nossas contas em 2025, 2026 será o caos. Essa história nós já conhecemos. E a cartilha que está sendo rezada hoje no governo federal é a mesma que levou o país a quebrar e nós, brasileiros, nos tornamos mais pobres e continuamos mais pobres por conta disso. Mais uma vez eu quero afirmar o seguinte, nós não somos contra governo nenhum, nós somos contra aquilo que está sendo feito no país, como, por exemplo, a nossa economia. A nossa economia está afundando. Querem um exemplo? O presidente da República brigou, xingou, falou do ex-presidente do Banco Central, que acabou de sair. E agora assumiu a presidência do Banco Central um indicado pelo governo federal. E o governo federal já começou a ter uma certa rusga com o rapaz que nem entrou ainda, nem assumiu o Banco Central. Por quê? Porque ele declarou que a taxa Selic vai ter que subir. E já tem gente falando em torno de 15%. E se for a 15%, vai ficar inviável você comprar qualquer coisa a prazo. Antônio, e é muito sério isso. É muito sério. E a gente está vendo que no governo da presidenta Dilma, ela controlou o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, e a taxa de juros caiu e o Brasil quebrou. É difícil, não está, Guido? Muito difícil. Guido, muito obrigado e até o próximo. Até o próximo. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. A vida, ela só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas ela só pode ser vivida olhando-se para frente. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.